Deputada, como a senhora avalia a atuação da Polícia do Distrito Federal nos atos do dia 7 de setembro passado? Eu tenho uma compreensão que a gente mede a ferocidade e a profundidade de uma ditadura por quanto ela é capaz de permear a nossa contemporaneidade, por quanto ela fica presente após o seu término formal. E ao analisar o dia 7 de setembro, nós vamos perceber a profundidade da ditadura militar que nós vivenciamos. E nós vamos perceber que ela está tão presente ainda no nosso dia a dia. Eu queria que as forças de segurança entendessem que a farda não pode ser o salvo-conduto para o arbítrio. Precisamos fazer um reconhecimento, e o governo precisa reconhecer isso. O governo precisa reconhecer que houve excesso. O governo precisa reconhecer que esta violência foi absolutamente irmã dos processos de ditadura que esse país vivenciou. Que essa violência é sintoma de que essa ditadura teve uma profundidade muito grande, uma ferocidade muito grande. Precisa reconhecer isso. Reconhecer, inclusive, que nada justifica o desprezo, a negligência ou os ataques, inclusive verbais, de profissionais de segurança. Profissionais de segurança devem ter perfil e devem ter uma capacitação para lidar com movimentos, porque não pode carregar a lógica de criminalização desses movimentos. Movimentos, quando são criminalizados, é um sintoma de que o Estado está em conflito com a lei, porque está em conflito com a Constituição e com a liberdade, com as liberdades democráticas. Por isso eu diria que o primeiro aspecto seria reconhecer. O Brasil tem muita dificuldade de reconhecer os seus holocaustos, reconhecer as suas torturas, reconhecer os seus emudecimentos. Tem muita dificuldade em reconhecer. O governo democrático popular, o Novo Caminho, deveria reconhecer a brutalidade que nós vimos no dia 7 de setembro, essa violência, essa utilização da força absolutamente desproporcional e absolutamente desnecessária, e que houve expressões profundas de uma ditadura e de uma incapacidade de segmentos da polícia de lidar com conflitos sociais. Conflitos sociais têm que ser encarados como consequência direta e dileta da própria democracia. E por isso as forças de segurança têm que serem capacitadas e treinadas para lidar desta forma com todos os conflitos. É óbvio que nós não estamos defendendo aqui a ação de pessoas ou a ação de grupos de depredação do patrimônio público, enfim, nós não estamos defendendo isso. E nem se trata disso. Nós estamos dizendo aqui que a polícia usou de uma brutalidade imensa, que a polícia, em vários momentos, utilizou a farda como salvo-conduto do arbítrio, como salvo-conduto da truculência, e que isso não cabe dentro de uma sociedade democrática, e que isso não cabe dentro de um governo que tem que se reinventar e inventar a nossa sociedade na perspectiva de fazermos os lutos necessários nos nossos períodos traumáticos, inclusive da ditadura militar. Por isso, o primeiro caminho seria o reconhecimento de que houve excesso, e não o governo está legitimando todas essas ações como se elas tivessem uma naturalidade que elas não carregam, porque não é natural. Você jogar pessoas contra o muro, você utilizar, enfim, esse tipo de violência com profissionais de empresa, isso não é natural, né? Isso não é natural. Então o governo não pode naturalizar, porque se naturaliza, passa a utilizar enquanto norma esse tipo de comportamento. Tem que reconhecer que houve excesso. E a partir daí fazer uma discussão muito franca com a sociedade civil, para que nós possamos buscar mecanismos para superar os desafios que fizeram com que nós tivéssemos, no dia 7 de setembro, as fardas como salvo-conduto do arbítrio. Por isso, reconhecer, estabelecer um diálogo com os movimentos na perspectiva de buscar as soluções e as medidas necessárias para o enfrentamento de todos esses desafios e, particularmente, não cobrir
com o manto da naturalização e o manto da impunidade o comportamento que houve de profissionais de segurança no dia 7 de setembro. Tem que investigar e punir todos os excessos, porque a impunidade, ela naturaliza o que não é natural, e a impunidade provoca um sentimento de falência no Estado Democrático de Direito, provoca um descrédito no Estado Democrático de Direito. Isso é absolutamente nocivo para que nós possamos continuar construindo uma democracia que não está acabada, que é inacabada, e vai ser sempre inacabada, mas que tem sempre que estar se aprimorando, se aprofundando e ir acentuando o seu caráter libertário. Por isso, penso, não dá para achar que é natural, porque não é. E não dá para não protestar contra a violência impetrada por aqueles que deveriam evitar a própria violência. A força impetrada contra aqueles que deveriam proteger a sociedade. Não dá para achar que está tudo bem, porque não está. Espero que o governo reflita sobre isso e possa rever a sua posição inapropriada em um primeiro momento.